O céu de São Paulo estava carregado de nuvens cinzentas quando Rodrigo estacionou seu carro em frente ao prédio antigo no bairro do Bixiga. Fazia quase 10 anos que não pisava naquelas ruas estreitas onde crescerá. O tempo havia mudado muita coisa, mas o cheiro de molho de tomate que vinha dos restaurantes italianos ainda era o mesmo. Ele respirou fundo antes de pegar as chaves do apartamento que herdara de sua avó Conceição, falecida há 3 meses. Enquanto subia as escadas gastas do edifício, suas memórias voltavam como flashbacks, os domingos de macarronada com a família reunida, as brigas constantes com seu irmão mais velho, Rafael, e o dia em que partiu jurando nunca mais voltar. Agora estava ali, um homem de 42 anos, advogado bem-sucedido em Brasília, forçado a encarar o passado que tanto se esforçara para esquecer. O apartamento estava praticamente igual, como se o tempo tivesse congelado. Os móveis antigos, as cortinas de renda amarelada, as fotografias na parede. Rodrigo passou os dedos pela cristaleira que guardava as louças que sua avó usava apenas em ocasiões especiais. Na mesa central da sala, um envelope com seu nome chamou sua atenção. A caligrafia de Dona Conceição, tremida pelos anos, era inconfundível. Para ser lido quando eu partir, dizia no envelope. Rodrigo sentou-se no velho sofá de veludo verde e abriu a carta com cuidado. As palavras de sua avó o atingiram como um soco no estômago. Meu querido neto, se você está lendo isto, significa que já não estou mais aí. Há coisas que nunca tive coragem de dizer pessoalmente, mas que não posso levar comigo. Rafael não é o único culpado pela tragédia que separou vocês. Há verdade sobre seu pai que você precisa saber. No fundo da gaveta da minha cômoda, embaixo dos lençóis bordados, está uma caixa de madeira. Tudo o que você precisa entender está lá dentro. Perdoe-me por não ter falado antes. Rodrigo sentiu o coração acelerar. O que sua avó queria dizer? Durante anos alimentou rancor contra Rafael, culpando-o por ter destruído a empresa da família e por ter afastado seu pai nos últimos anos de vida. Como as coisas poderiam ser diferentes do que ele sempre acreditou? Seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta. Ao abrir, deparou-se com Cláudia, vizinha de sua avó, uma senhora de cerca de 70 anos que o observava com um misto de surpresa e alívio. Rodrigo? Nossa, você voltou mesmo. Dona Conceição disse que você viria, mas confesso que não acreditei. Você está tão diferente. Ele forçou um sorriso, tentando esconder o turbilhão de emoções que a carta despertara. Cláudia continuou, aparentemente alheia ao seu desconforto. Sua avó ficou tão feliz quando você ligou dizendo que viria para o aniversário dela. Foi uma pena que ela não tenha resistido para te ver. Ela falava tanto de você. Rodrigo sentiu um aperto no peito. O aniversário de 90 anos de Dona Conceição seria dali a 2 semanas. Ele havia prometido vir, depois de anos de ausência, mas chegou tarde demais. O Rafael tem vindo aqui todos os dias desde que ela partiu. Ele cuida das plantas, recolhe as correspondências. Acho que vai passar por aqui hoje à tarde. A menção ao nome do irmão fez seu estômago revirar. Não estava preparado para esse encontro, não agora que a carta de sua avó havia plantado dúvidas sobre tudo o que acreditava. Após a saída de Cláudia, Rodrigo foi até o quarto de Dona Conceição. O perfume dela ainda estava no ar, uma mistura de lavanda e talco. A cama estava arrumada, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Abriu a gaveta da cômoda e encontrou a caixa mencionada na carta. Era uma caixa de jacarandá entalhada, com as iniciais da família. Dentro dela, encontrou documentos amarelados pelo tempo, recortes de jornal e um diário. Pegou primeiro os recortes e notícias sobre a falência da construtora da família, datadas de 2013. Uma delas destacava acusações de desvio de dinheiro e fraude. Na foto, seu pai e Rafael, lado a lado, pareciam abatidos. Começou a ler o diário, reconhecendo a letra de seu pai. As primeiras páginas falavam sobre problemas financeiros na empresa, decisões erradas tomadas no desespero. Então, uma confissão: usei o nome de Rafael para assinar os documentos. Se tudo der errado, ele assumirá a culpa. Não tenho escolha. Rodrigo fechou o diário, atordoado. Seu pai,
que sempre considerou um exemplo de honestidade, havia falsificado documentos e colocado a culpa no filho mais velho. E ele, Rodrigo, havia acreditado cegamente na versão que o pai contará, afastando-se do irmão sem nunca ouvir seu lado da história. Na última página do diário, encontrou uma anotação mais recente, com a letra de sua avó. Rafael descobriu tudo, mas decidiu proteger a memória do pai. Assumiu as dívidas, vendeu tudo o que tinha. Nunca quis que Rodrigo soubesse a verdade para não destruir a imagem que ele tinha do pai. Esse silêncio custou a relação dos dois. Um barulho de chaves na porta da sala tirou Rodrigo de seus pensamentos. Sabia exatamente quem era. Após 10 anos, estava prestes a encarar seu irmão, carregando agora o peso de uma verdade que virava seu mundo de cabeça para baixo. Rodrigo permaneceu imóvel, observando Rafael entrar no apartamento. Seu irmão, agora com 48 anos, tinha os cabelos grisalhos nas têmporas e rugas profundas ao redor dos olhos. Vestia uma camisa simples e jeans desbotado, e bem diferente do executivo impecável que costumava ser antes da falência. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu congelar. Não sabia que você já tinha chegado, disse Rafael, quebrando o silêncio. Sua voz estava diferente, mais grave, carregada pelo peso dos anos. Cheguei há algumas horas, respondeu Rodrigo, ainda segurando o diário. A caixa de madeira aberta sobre a cama era impossível de esconder. Rafael notou imediatamente seu rosto empalideceu. Vejo que vovó finalmente te contou. Por que você nunca disse nada? A pergunta saiu quase como uma acusação. Todos esses anos, e você deixou que eu acreditasse que tinha arruinado a empresa, que tinha traído nosso pai. Rafael caminhou até a pequena varanda do quarto e ficou observando a rua. O céu de São Paulo começava a escurecer, e as primeiras gotas de chuva batiam contra o parapeito. O que você queria que eu fizesse? Que dissesse que nosso pai era um fraudador. Que ele estava afundado em dívidas e usou meu nome para tentar salvar a própria pele. A amargura em sua voz era palpável. Você o idolatrava, Rodrigo. Era o filho perfeito, o orgulho dele. Eu tinha o direito de saber a verdade. Rodrigo bateu o punho contra a parede, fazendo os porta-retratos vibrarem. Nenhum filho deveria ter que escolher entre a verdade e preservar a memória do pai. Rafael virou-se para encará-lo. Quando descobriu o que ele tinha feito, ele já estava no hospital, depois do primeiro AVC. Como eu poderia confrontá-lo naquele estado? E depois, quando ele morreu? Você preferiu carregar a culpa sozinho, completou Rodrigo, começando a entender o peso que o irmão havia suportado em silêncio. Não foi só por ele. Foi por você também. Rafael pegou uma das fotografias na cômoda, os dois irmãos adolescentes, sorridentes, em uma viagem a Paraty. Você já estava na faculdade de Direito, construindo seu futuro. Se soubesse a verdade, teria se despedaçado. O pai era seu herói. Rodrigo sentou-se na beirada da cama, tentando processar tudo. Lembrou-se das acusações que fizera, das palavras duras que dissera no velório do pai, quando Rafael tentou se aproximar. Eu te disse coisas terríveis. Você acreditava que eu tinha traído a família. Era natural que sentisse raiva. A chuva agora caía com força, criando uma cortina de água que embaçava a vista da cidade pela janela. O silêncio entre eles era pesado, carregado de 10 anos de ressentimentos, mal-entendidos e verdades não ditas. Vovó sabia de tudo? Perguntou Rodrigo finalmente. Ela descobriu nos últimos anos. Encontrou alguns documentos que o pai tinha guardado e me confrontou. Foi quando eu contei tudo. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Ela queria te contar há tempos, mas eu pedi que não o fizesse. Por quê? Porque eu já tinha aceitado meu papel nessa história. Reconstruí minha vida aos poucos, do zero. Tenho um pequeno restaurante no Ipiranga agora. Ele deu um meio sorriso. Nada comparado ao que tínhamos antes, mas é honesto. E você estava bem em Brasília, com sua carreira, sua vida. Reabrir essas feridas parecia desnecessário.
Rodrigo sentiu o peso da culpa crescer dentro dele. Enquanto construía uma carreira de sucesso, seu irmão havia recomeçado do nada, carregando uma culpa que não era sua. Sabe o que é mais irônico? Continuou Rafael. Eu acabei entendendo o pai. Não o que ele fez, mas o desespero que o levou a fazer isso. Quando você tem uma família para sustentar, um nome para manter, às vezes o medo te leva a lugares obscuros. Você tem família? A pergunta saiu quase como um sussurro. Rodrigo percebeu o quanto desconhecia a vida do irmão. Tenho uma filha. Ana Clara. Ela tem 9 anos. Rafael tirou a carteira do bolso e mostrou a foto de uma menina de cabelos cacheados e sorriso largo. Minha esposa, Mariana, me deixou quando tudo desabou, mas levou algo comigo que eu não sabia na época. Só reapareceu 5 anos atrás, quando estava doente. Câncer. Sua voz falhou. Ela não resistiu, e Ana Clara ficou comigo. Rodrigo observou a foto, percebendo que tinha uma sobrinha que nunca conhecera. Mais um dos muitos vazios que sua ausência tinha criado. Vovó adorava ela, continuou Rafael. Ana Clara vinha aqui todo domingo. Elas faziam brigadeiro juntas. Foi ela quem cuidou de vovó nas últimas semanas, lendo histórias, penteando o cabelo dela. Tem muito da nossa mãe nela. A menção à mãe, falecida quando eram adolescentes, trouxe outra camada de emoção à conversa. Ela sempre foi o elo que mantinha a família unida. Depois que se foi, o pai se tornará mais rígido, mais distante. Eu queria ter estado aqui, murmurou Rodrigo. Nos últimos momentos da vovó. Ela entendia por que você se afastou. Nunca te julgou por isso. Sempre dizia que um dia você voltaria, quando fosse a hora certa. Rafael se aproximou e colocou a mão no ombro do irmão, um gesto tentativo de aproximação. Talvez esse dia tenha chegado. Um trovão cortou o céu, e as luzes do apartamento piscaram. A tempestade lá fora parecia refletir a turbulência que Rodrigo sentia por dentro. Toda a estrutura de certezas que havia construído estava desmoronando. O que você vai fazer agora? Perguntou Rafael. Vai voltar para Brasília? A pergunta pairou no ar. Rodrigo não tinha pensado além de vir para resolver a papelada da herança. Seu plano era vender o apartamento, encerrar esse capítulo e retornar à sua vida organizada. Mas agora, tudo parecia diferente. Não sei, respondeu honestamente. Preciso processar tudo isso. Fique alguns dias. Pelo menos até o final de semana. Rafael hesitou. Ana Clara tem uma apresentação de balé no sábado. Ela nem sabe que tem um tio. Acho que gostaria de te conhecer. A ideia de conhecer a sobrinha despertou um misto de curiosidade e apreensão em Rodrigo. O que diria a ela? Como explicaria sua ausência? Eu quero conhecê-la, disse finalmente. Rafael assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Posso preparar um jantar amanhã lá em casa. É simples, mas acolhedor. Eu adoraria. Quando Rafael estava de saída, parou na porta e virou-se. Tem uma coisa que você deveria saber. Vovó deixou o apartamento para nós dois, mas pediu especificamente que não fosse vendido. Ela queria que continuasse sendo um ponto de encontro da família. Sei que é pedir muito, mas... Vamos respeitar o desejo dela, completou Rodrigo. Depois que Rafael saiu, Rodrigo voltou para o quarto de sua avó e continuou vasculhando a caixa. No fundo, encontrou um envelope com fotografias mais recentes, sua sobrinha soprando velas em um bolo, sua avó em uma cadeira de balanço segurando a menina no colo, Rafael na cozinha de um pequeno restaurante. Pedaços de uma vida que havia acontecido sem ele. Pegou o telefone para ligar para sua namorada em Brasília, mas hesitou. O que diria a ela? Como explicaria que o mundo que conhecia havia virado de cabeça para baixo em apenas algumas horas? Que o irmão que odiara por uma década era, na verdade, alguém que se sacrificará para protegê-lo? Guardou o telefone e deitou-se na cama de sua avó, sentindo o cheiro familiar dos lençóis.
Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar pelo tempo perdido, pelas verdades escondidas, pela família que não conheceu e, principalmente, pela chance de recomeço que agora se apresentava, tão inesperada quanto necessária. A luz da manhã entrou pelas frestas da cortina, acordando Rodrigo. Por um momento, ele não reconheceu onde estava. As paredes amareladas, o crucifixo pendurado acima da cama, o cheiro de café misturado com o aroma de um bolo de canela. Então, a realidade o atingiu, estava no apartamento de sua avó, e as revelações do dia anterior não tinham sido um sonho. Levantou-se e foi até a cozinha, surpreendendo-se ao encontrar Cláudia preparando o café. Bom dia. Espero que não se importe. Sempre vinha fazer companhia para a Dona Conceição no café da manhã. É difícil perder os hábitos. Ela sorriu, colocando uma xícara fumegante sobre a mesa. Não me importo nem um pouco, respondeu Rodrigo, sentando-se. O café era forte e doce, exatamente como sua avó costumava fazer. Obrigado. Rafael ligou avisando que vem te buscar às 7 da noite para o jantar. Cláudia cortou uma fatia generosa de bolo. Estou feliz que vocês estejam se falando novamente. Sua avó rezava tanto por isso. Rodrigo assentiu, sentindo o peso da expectativa. Não era apenas um jantar e era o primeiro passo para reconectar-se com uma parte da sua vida que havia deixado para trás. E havia a sobrinha, Ana Clara, uma criança que carregava o sangue da família sem nem mesmo saber da existência dele. Após o café, decidiu caminhar pelo bairro. O Bixiga estava mudado, mas mantinha sua essência. Passou pela antiga escola onde estudará, agora com a fachada reformada, pela padaria onde comprava pão com o irmão depois das aulas, pela praça onde jogavam futebol nos finais de semana. Cada esquina guardava uma memória da infância, um tempo antes das mágoas, antes das mentiras. De volta ao apartamento, encontrou o cartão de visita que Rafael havia deixado. Cantina do Rafa, dizia em letras simples. O endereço era no bairro do Ipiranga, não muito longe dali. Impulsivamente, decidiu conhecer o lugar antes do jantar. Queria ver o que o irmão havia construído, entender melhor a vida que ele levava agora. A cantina ficava em uma rua tranquila, próxima ao Museu do Ipiranga. Era um estabelecimento pequeno, com mesas de madeira e toalhas xadrez vermelhas e brancas. Algumas fotografias em preto e branco decoravam as paredes de paisagens da Itália que lembravam as origens da família. Do lado de fora, vasos de manjericão e alecrim davam um toque caseiro. Rodrigo hesitou na porta, sentindo-se como um intruso. Estava prestes a ir embora quando uma voz familiar o chamou. Rafael saía da cozinha, vestindo um avental branco. Rodrigo? Não esperava te ver aqui agora. A surpresa em seu rosto era genuína. Eu queria conhecer seu restaurante, explicou, sentindo-se subitamente deslocado. Espero que não se importe. Claro que não. Entra, por favor. Rafael guiou-o até uma mesa no canto. Estamos preparando para abrir, mas posso te servir algo. O restaurante era acolhedor, sem nenhum luxo, mas com um ambiente familiar que lembrava os domingos de sua infância. Na parede atrás do balcão, notou uma fotografia que o surpreendeu, dele e Rafael, ainda crianças, na praia de Santos com os pais. Um retrato da família completa, antes que as perdas e as mentiras os separassem. Rafael percebeu seu olhar. Ana Clara adora essa foto. Sempre pergunta sobre você. O que você conta para ela? A verdade. Que você mora longe, que é advogado, que um dia vocês iriam se conhecer. Rafael sentou-se à sua frente. Nunca falei mal de você para ela, se é isso que está pensando. Um jovem saiu da cozinha trazendo 2 pratos de massa. O senhor pediu para preparar o fuzile da casa, seu Rafael. Obrigado, Tiago. Este é meu irmão, Rodrigo. O rapaz, que não devia ter mais de 20 anos, sorriu timidamente. O senhor é o tio da Ana Clara? Ela fala muito do senhor. Depois que o jovem se afastou, Rafael explicou: o Tiago é como um filho para mim. A mãe dele trabalhava aqui, mas faleceu ano passado.
Ele mora no quartinho dos fundos e está fazendo faculdade de gastronomia. Rodrigo observou o irmão com novos olhos. Rafael havia construído não apenas um negócio, mas uma nova família. Pessoas que dependiam dele, que o admiravam. Era tão diferente da imagem que cultivara durante anos e a de um homem irresponsável que havia arruinado tudo. Começaram a comer em silêncio. A massa estava deliciosa, com um molho que lembrava o que sua mãe fazia. Receita da mamãe? Perguntou Rodrigo. Com algumas adaptações minhas, mas sim, a base é dela. Rafael serviu um pouco de vinho. Quando tudo desabou, foi a culinária que me salvou. Comecei trabalhando como ajudante de cozinha num restaurante no centro, depois fui subindo. Há 5 anos, consegui abrir este lugar com as economias que juntei. É impressionante o que você construiu, disse Rodrigo sinceramente. Não é nada comparado ao que tínhamos, mas é meu. E honesto. A palavra honesto pairou entre eles, carregada de significado. Rodrigo sentiu o peso da injustiça que cometera ao julgar o irmão sem conhecer a verdadeira história. Me desculpe, disse finalmente. Por tudo que pensei de você, pelas coisas que disse. Rafael balançou a cabeça. Você não sabia. E eu escolhi não te contar. Ainda assim, eu deveria ter percebido. Deveria ter, pelo menos, ouvido seu lado. O que passou, passou. Estamos aqui agora, não é? Rafael sorriu levemente. Agora me conta da sua vida. Casou. Tem filhos? Rodrigo contou sobre sua carreira em Brasília, os casos importantes que assumirá, o apartamento de luxo que comprará no Lago Sul. Falou de Beatriz, sua namorada há 3 anos, arquiteta renomada, com quem planejava se casar. Ela sabe que você está aqui? Sabe que vim resolver a herança da vovó, mas não contei sobre e tudo isso. Rodrigo gesticulou, abrangendo não apenas o restaurante, mas toda a situação familiar. Nem sei por onde começar. Pelo começo, ué. Como sempre. Rafael bebeu um gole de vinho. Olha, se tem uma coisa que aprendi é que a verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor que qualquer mentira bem elaborada. As mentiras do pai quase destruíram nossa família para sempre. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Rafael. Ele atendeu rapidamente, a expressão mudando para preocupação. É a escola da Ana Clara, explicou, levantando-se. Ela não está se sentindo bem. Preciso buscá-la. Quer que eu vá com você? A pergunta saiu naturalmente, surpreendendo Rodrigo tanto quanto ao irmão. Você se importaria? Preciso organizar algumas coisas aqui antes de fechar para o almoço. Minutos depois, Rodrigo estava a caminho da escola da sobrinha. O colégio ficava a poucos quarteirões da cantina, um prédio antigo com um pequeno pátio arborizado. Na recepção, apresentou-se como tio de Ana Clara, sentindo a estranheza da palavra o tio em seus lábios. A menina estava na enfermaria, sentada em uma maca, o rosto pálido, mas os olhos tão parecidos com os de sua mãe e brilharam de curiosidade quando ele entrou. Você é meu tio Rodrigo? Perguntou diretamente. Sou eu mesmo, respondeu, sentindo-se nervoso como nunca havia se sentido em nenhum tribunal. Seu pai pediu para eu vir te buscar. Ele está terminando de organizar o restaurante. Ana Clara o examinou com interesse. Usava o uniforme escolar e tinha os cabelos presos em uma trança desarrumada. No pulso, notou o relógio que havia pertencido à sua avó e um pequeno relógio de prata que Dona Conceição sempre usava. Vovó falava muito de você, disse a menina enquanto caminhavam para fora da escola. Ela dizia que você era teimoso como uma mula, mas com um coração bom. Rodrigo riu, reconhecendo a descrição. Sua avó me conhecia bem. Por que você nunca veio visitar a gente? A pergunta, direta como só uma criança poderia fazer, o pegou desprevenido. Oh! Que deveria dizer? A verdade era complexa demais para explicar a uma menina de 9 anos. Às vezes os adultos cometem erros, Ana Clara. Eu cometi um erro muito grande ao ficar tanto tempo longe da família. Mas estou aqui agora, tentando consertar isso.
Ela pareceu considerar a resposta, aceitando-a com a simplicidade infantil. Papai diz que nunca é tarde para consertar as coisas. Seu pai é um homem sábio. Rodrigo estendeu a mão, que ela aceitou sem hesitação. Ele disse que você tem uma apresentação de balé no sábado. O rosto da menina se iluminou. Vou dançar o Lago dos Cisnes. Sou uma das cisnes pequenas. Você vai assistir? Não perderia por nada. Voltaram juntos para o restaurante, conversando sobre a escola, o balé, os livros que ela gostava de ler. Era surpreendentemente fácil falar com ela, tão diferente das conversas tensas com adultos. Ana Clara não carregava o peso dos ressentimentos, das expectativas frustradas. Para ela, ele era simplesmente o tio que finalmente havia aparecido. Ao chegarem à cantina, encontraram Rafael ansioso na porta. Ana Clara correu para abraçá-lo, contando animadamente que já havia conhecido o tio Rodrigo e que ele prometera ir à sua apresentação. Febre? Perguntou Rafael, tocando a testa da filha. Um pouquinho. A enfermeira disse que pode ser só cansaço. Ela bocejou, como que para confirmar a teoria. Posso ir deitar um pouco? Claro, princesa. Tiago preparou aquele suco de laranja que você gosta. Depois que Ana Clara subiu para o apartamento no andar superior, os irmãos ficaram novamente a sós. Obrigado por buscá-la, disse Rafael. Ela é incrível, respondeu Rodrigo. Tem muito da mamãe nela. E da vovó também. A mesma teimosia. Rafael sorriu com orgulho. Então, ainda vamos manter o jantar de hoje à noite ou prefere deixar para outro dia, já que vocês se conheceram? Vamos manter. Quero conhecer melhor minha sobrinha. E temos muito o que conversar ainda, não é? Rafael assentiu, o alívio visível em seu rosto. Às 7, então. Vou preparar aquela lasanha que a mamãe fazia nos domingos. Ao sair da cantina, Rodrigo sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O peso do passado ainda estava lá, mas agora parecia menos opressivo. Havia um caminho à frente e difícil, talvez, mas possível. Um caminho de volta para a família que havia abandonado, para as raízes que havia renegado. Ligou para Beatriz, e pela primeira vez, contou toda a história já descoberta sobre o pai, o sacrifício do irmão, a sobrinha que acabará de conhecer. Quando terminou, havia lágrimas em seus olhos. Acho que vou ficar mais alguns dias em São Paulo, disse. Talvez semanas. Preciso ir reconstruir algumas pontes. Faça o que precisa fazer, respondeu ela, a voz gentil. Estarei aqui quando voltar. Guardando o telefone, Rodrigo olhou para o céu de São Paulo, agora claro depois da tempestade da noite anterior. Como dissera Ana Clara, nunca era tarde para consertar as coisas. E era isso que ele pretendia fazer, um dia de cada vez. Às 7 em ponto, Rodrigo tocou a campainha do endereço que Rafael havia indicado, de um pequeno sobrado nos fundos do restaurante. Estava nervoso, como se fosse um adolescente em seu primeiro encontro. Trazia uma garrafa de vinho e um pacote colorido debaixo do braço. Rafael abriu a porta com um sorriso caloroso. Vestia jeans e uma camisa simples, com um avental que dizia o melhor pai do mundo, ou claramente um presente de Ana Clara. Entra, irmão. Estamos te esperando. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Fotos de Ana Clara em diferentes idades decoravam as paredes da sala. Um sofá de tecido florido, uma mesa de jantar de madeira escura e uma estante repleta de livros compunham o ambiente. Ao fundo, ouvia-se uma música suave, algum artista da MPB que Rodrigo não reconheceu imediatamente. Ana Clara apareceu na porta da cozinha, usando um vestido azul e com os cabelos cuidadosamente penteados. Parecia ter se recuperado completamente do mal-estar da tarde. Tio Rodrigo. Ela correu para abraçá-lo, uma familiaridade surpreendente para quem o havia conhecido apenas horas atrás. Que bom que você veio. Eu trouxe um presente para você, disse Rodrigo, entregando o pacote. A moça da loja disse que toda bailarina precisa de um desses.
Ana Clara abriu o pacote com entusiasmo, revelando uma pequena caixa de música com uma bailarina que girava ao som de O Lago dos Cisnes. Seus olhos brilharam de alegria. É linda. Obrigada, tio. Ela abraçou Rodrigo novamente antes de correr para mostrar o presente a Rafael. Você a conquistou, riu Rafael, conduzindo-o até a mesa já posta para o jantar. Ela adora qualquer coisa relacionada à dança. Durante o jantar, a conversa fluiu com surpreendente facilidade. Ana Clara dominou boa parte dela, contando sobre a escola, suas amigas, as aulas de balé. Rodrigo ouvia atentamente, fascinado por essa pessoa pequena que era parte de sua família e de quem não sabia nada até o dia anterior. Papai disse que você é advogado. Você defende bandidos? Perguntou ela de repente, com a sinceridade desconcertante das crianças. Rafael engasgou com o vinho. Ana Clara. Tudo bem, Rodrigo sorriu. Eu trabalho principalmente com direito empresarial, ajudando empresas a seguirem as leis corretamente. Mas já defendi algumas pessoas acusadas de crimes também. E elas eram culpadas? Ana Clara, chega de interrogatório, interveio Rafael, embora houvesse um tom de divertimento em sua voz. Deixe seu tio respirar. Depois da sobremesa e um pudim de leite que lembrava o que sua mãe fazia, Ana Clara pediu licença para ir terminar um trabalho de escola. Quando ficaram a sós, os irmãos levaram as taças de vinho para a pequena varanda que dava para os fundos do restaurante. Ela é incrível, comentou Rodrigo, olhando as estrelas que apareciam timidamente no céu paulistano. Você fez um ótimo trabalho, Rafael. Tento fazer o melhor que posso, respondeu o irmão, um toque de insegurança em sua voz. Não é fácil ser pai solo. Muitas vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. Ela parece feliz e saudável. Isso é o que importa, não é? Ficaram em silêncio por um momento, apenas sentindo a brisa da noite. Havia tantas perguntas não respondidas, tantas feridas ainda abertas. Como foi para você? Depois que a empresa faliu e eu me afastei. Rodrigo finalmente perguntou. Rafael respirou fundo antes de responder. Foi o inferno. Perdi tudo e literalmente tudo. A casa, o carro, as economias. Tive que vender até o relógio que o pai tinha me dado. Os fornecedores e credores vinham atrás de mim, achando que eu tinha escondido dinheiro em algum lugar. E você nunca pensou em contar a verdade? Processar o pai, limpar seu nome? Ele já estava morto, Rodrigo. Que bem faria? Destruiria a memória dele. Causaria um escândalo. E para quê? O dinheiro já tinha evaporado. Rafael balançou a cabeça. Além disso, havia você. Você estava começando sua carreira, construindo seu nome. Um escândalo familiar poderia te prejudicar. Eu deveria ter percebido. Deveria ter investigado mais, te ouvido. A culpa na voz de Rodrigo era palpável. O pai sempre foi bom em manipular as pessoas. Ele sabia exatamente o que dizer, como te fazer acreditar nele. Não se culpe por isso. Dentro do apartamento, ouviam Ana Clara falando ao telefone, provavelmente com alguma amiga da escola. Sua risada inocente atravessava o silêncio entre os irmãos. Você se arrepende? Perguntou Rodrigo. De ter assumido a culpa? De ter perdido tudo? Rafael observou a filha pela janela, um sorriso suave em seu rosto. Por mais estranho que pareça, não. Se tudo tivesse sido diferente, talvez eu nunca tivesse encontrado meu caminho na culinária. Talvez não tivesse conhecido a mãe da Ana Clara. E com certeza não teria minha filha. Ele virou-se para o irmão. Às vezes, perdemos tudo para encontrar o que realmente importa. Estas palavras atingiram Rodrigo profundamente. Em Brasília, ele tinha conquistado tudo o que sempre quis e status, dinheiro, reconhecimento profissional. Mas havia um vazio que nunca conseguirá preencher. Você e Beatriz pensam em ter filhos? Perguntou Rafael, mudando o assunto. Nunca conversamos seriamente sobre isso. Estamos sempre ocupados com nossas carreiras.
Rodrigo percebeu como isso soava vazio ao dizer em voz alta. Ser pai muda tudo, disse Rafael. Faz você repensar suas prioridades, o que realmente tem valor. Ana Clara apareceu na varanda, já de pijama. Papai, posso mostrar meu quarto para o tio Rodrigo? O quarto da menina era pequeno, mas cuidadosamente decorado. Posteres de bailarinas famosas dividiam espaço com desenhos feitos por ela. Uma pequena escrivaninha exibia livros escolares, ao lado da cama, havia uma foto emoldurada de Dona Conceição. A vovó me deu isso antes de ir para o céu, disse Ana Clara, mostrando uma pulseira de contas coloridas. Ela disse que era para me proteger. Rodrigo reconheceu o objeto, e sua mãe havia feito aquela pulseira para Dona Conceição quando ainda era viva. Era impressionante como os objetos de família seguiam seu caminho através das gerações, carregando histórias e afetos. Tio, você vai ficar em São Paulo ou vai embora logo? A pergunta direta de Ana Clara o pegou desprevenido. Eu ainda não decidi. Tenho meu trabalho em Brasília, mas... Você podia ficar mais tempo. Papai sorri mais quando você está aqui. A observação inocente atingiu Rodrigo no fundo do coração. Não tinha percebido o quanto sua presença significava para o irmão, o quanto sua reconciliação era importante não apenas para ele, mas para Rafael também. Vou tentar ficar o máximo que puder, prometeu, sentindo que era a coisa certa a dizer. Quando finalmente se despediu, já passava das 11. Rafael o abraçou longamente na porta, um gesto que falava mais que qualquer palavra. Ana Clara insistiu em outro abraço e fez Rodrigo prometer novamente que estaria presente em sua apresentação de balé. Caminhando de volta ao apartamento da avó, Rodrigo se deu conta de como estava se sentindo leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. No celular, havia 3 mensagens de Beatriz perguntando como tinha sido o jantar. A última dizia: estou pensando em ir aí no final de semana. O que acha? Rodrigo parou na calçada, olhando para o céu estrelado de São Paulo. A ideia de Beatriz conhecendo Rafael e Ana Clara, de mundos diferentes se encontrando, parecia ao mesmo tempo assustadora e necessária. Talvez fosse hora de realmente unir os pedaços de sua vida que havia mantido separados por tanto tempo. Seria perfeito, respondeu. Ana Clara tem uma apresentação de balé no sábado. Podemos ir juntos. A chegada de Beatriz trouxe uma nova dinâmica à situação. Rodrigo a esperava no aeroporto de Congonhas, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Quando ela finalmente apareceu no portão de desembarque, com uma pequena mala de mão e o cabelo negro preso em um coque elegante, seu coração acelerou. Beatriz era sofisticação em pessoa, de terninho bem cortado, sapatos de grife, maquiagem impecável mesmo após 2 horas de voo. Você parece diferente, foi a primeira coisa que ela disse depois de beijá-lo. Diferente como? Não sei explicar. Mais leve, talvez? Ela o analisava com seus olhos observadores de arquiteta. São Paulo te fez bem. No táxi a caminho do hotel onde Beatriz ficaria hospedada, ela insistira em não ficar no apartamento da avó, dizendo que seria o menos complicado assim, e Rodrigo contou mais detalhes sobre os últimos dias, sobre Rafael e Ana Clara, sobre o restaurante, sobre a apresentação de balé que assistiriam juntos no final da tarde. Estou ansiosa para conhecer sua família, disse Beatriz, apertando sua mão. Mas havia algo em sua voz, uma tensão sutil que Rodrigo conhecia bem. Era o mesmo tom que ela usava quando dizia estar animada ou com um projeto que na verdade a preocupava. Depois de deixar Beatriz no hotel para descansar, Rodrigo foi até o apartamento da avó. Nos últimos dias, havia começado a organizar as coisas, separando o que poderia ser doado, o que tinha valor sentimental, o que precisava ser preservado. Era uma tarefa dolorosa e reconfortante ao mesmo tempo, e cada objeto trazia memórias, fragmentos de uma vida que agora começava a compreender melhor. Estava organizando alguns livros quando a campainha tocou. Era Rafael, que chegava com Ana Clara, ambos carregando sacolas. Pensei que você poderia estar com fome, explicou Rafael, tirando potes de comida das sacolas. Trouxe aquela lasanha que sobrou ontem e um pouco de salada.
Ana Clara explorava o apartamento com curiosidade, tocando os objetos, abrindo gavetas, absorvendo cada detalhe da casa da avó. Como você está se sentindo com a visita da sua namorada? Perguntou Rafael enquanto arrumavam a mesa improvisada na sala. Um pouco nervoso, para ser sincero. Beatriz e eu vivemos em uma bolha em Brasília. Nossa vida é trabalho, eventos sociais, restaurantes caros. Tudo muito diferente do que construí aqui nos últimos dias. Rafael assentiu, compreensivo. Você tem medo de que esses dois mundos não se encaixem? Algo assim. Rodrigo hesitou. Beatriz é incrível, mas ela tem expectativas, e sobre nós, sobre o futuro. Ela espera que eu volte para Brasília e retome minha vida normal, como se nada tivesse mudado. E você? O que você espera? A pergunta pairou no ar. Rodrigo não tinha uma resposta clara. Nos últimos dias, vinha questionando muitas de suas certezas. Após o almoço, Ana Clara insistiu em mostrar a Rodrigo o figurino que usaria na apresentação de balé e um delicado tutu branco com detalhes em prata, que Rafael havia economizado durante meses para comprar. Você acha que sua namorada vai gostar do meu balé, tio? A pergunta veio carregada de expectativa infantil. Tenho certeza que sim, querida, respondeu Rodrigo, embora não estivesse tão confiante. Beatriz não era particularmente paciente com crianças. Às 4 da tarde, Rodrigo passou no hotel para buscar Beatriz. Ela havia trocado o terninho por um vestido azul marinho elegante, com um colar de pérolas que Rodrigo havia lhe dado no aniversário do ano anterior. Está deslumbrante, disse, beijando-a. Bem, é meu primeiro encontro com a família do meu futuro marido. Quero causar boa impressão. O comentário sobre casamento não passou despercebido. Embora nunca tivessem formalizado um noivado, Beatriz frequentemente falava sobre o futuro como um fato decidido. No teatro da escola de Ana Clara, Rafael já os esperava na entrada. Vestia calça social e camisa, claramente seu melhor traje, e parecia genuinamente feliz ao ver o irmão. As apresentações foram feitas com formalidade educada. Beatriz sorriu, elogiou o restaurante de Rafael, fez todas as perguntas certas. Mas Rodrigo, que a conhecia tão bem, podia sentir sua reserva, como se estivesse avaliando não apenas Rafael, mas toda a situação. O teatro estava cheio de pais ansiosos, alguns com câmeras e celulares em punho. Encontraram seus lugares na terceira fileira, Rodrigo sentado entre Rafael e Beatriz em uma posição que refletia simbolicamente como se sentia. Ana Clara está dançando desde os 5 anos, explicou Rafael, o orgulho evidente em sua voz. A professora diz que ela tem talento. Deve ter sido difícil pagar por aulas de balé durante todos esses anos, comentou Beatriz. Houve um momento de desconforto antes que Rafael respondesse, algumas coisas valem qualquer sacrifício. As luzes diminuíram e o espetáculo começou. Crianças de diferentes idades apresentaram trechos de famosos balés, algumas com mais graciosidade que outras. Quando Ana Clara finalmente apareceu no palco, Rodrigo sentiu uma emoção inesperada. Ela dançava com uma concentração absoluta, cada movimento executado com precisão surpreendente para uma criança de sua idade. Era impossível não ver nela traços de sua mãe, de Dona Conceição, uma herança de graciosidade que atravessava gerações. Ao seu lado, Rafael assistia com lágrimas nos olhos, murmurando: essa é minha menina a cada novo passo. Beatriz, por sua vez, observava com interesse educado, ocasionalmente lançando olhares de soslaio para Rodrigo e Rafael. Após a apresentação, encontraram Ana Clara no saguão, ainda vestida como cisne, recebendo os parabéns de amigos e professores. Quando viu Rodrigo, correu em sua direção. Você viu, tio? Eu não errei nenhum passo. Vi sim, você foi incrível. Rodrigo a abraçou com genuíno afeto. Ana Clara então se virou para Beatriz, observando-a com curiosidade infantil. Você é a namorada do meu tio? Você é muito bonita. Beatriz sorriu, um pouco desconcertada com a franqueza da menina. Obrigada, Ana Clara. Você dança muito bem para a sua idade. Papai diz que um dia posso ser bailarina profissional, se eu quiser.
É um caminho difícil, comentou Beatriz. Talvez você devesse pensar em outras opções também. O comentário, embora não malicioso, caiu como uma pedra no ambiente de celebração. Rafael disfarçou o incômodo, sugerindo que fossem todos jantar para comemorar. No restaurante e não a cantina do Rafa, mas um estabelecimento mais sofisticado que Beatriz havia reservado, os dois mundos de Rodrigo pareciam colidir a cada minuto. Beatriz falava sobre exposições de arte em Brasília, sobre o projeto de um centro cultural que estava desenvolvendo. Rafael ouvia com interesse educado, enquanto Ana Clara lutava contra o sono, ocasionalmente repousando a cabeça no ombro do pai. Rafael, disse Beatriz abruptamente, Rodrigo me contou sobre o que aconteceu com a empresa da família. Deve ter sido muito difícil recomeçar do zero. Rodrigo sentiu o corpo enrijecer. Não esperava que ela abordasse o assunto tão diretamente. Foi, respondeu Rafael simplesmente. Mas a vida raramente segue o caminho que planejamos, não é? Ainda assim, assumir uma culpa que não era sua. Eu teria lutado pela verdade. Beatriz. Rodrigo tentou intervir, mas ela continuou. Não estou criticando. Só acho admirável. Não sei se eu teria sua força. Ou talvez, sendo advogada, eu simplesmente veja o mundo de forma diferente. Ana Clara, que parecia adormecida, levantou a cabeça. Do que vocês estão falando? Nada importante, princesa, respondeu Rafael rapidamente. Coisas de adulto. Chatas. O restante do jantar transcorreu em conversas artificiais sobre o clima, sobre a cidade, sobre trivialidades. Quando se despediram, Rafael abraçou Rodrigo com força e sussurrou, ela parece legal. Diferente de você, mas legal. Desculpe se ela foi direta demais. Está tudo bem. Ela só está tentando te proteger. Provavelmente acha que sou uma má influência, riu Rafael, embora houvesse uma sombra de tristeza em seus olhos. No táxi a caminho do hotel, Beatriz finalmente expressou o que parecia estar guardando a noite toda. Eles são adoráveis, Rodrigo. Rafael claramente é um bom pai, e Ana Clara é uma graça. Mas o quê? Sua voz saiu mais defensiva do que pretendia. Mas esse não é o seu mundo. Você construiu uma vida diferente. Tem uma carreira importante, conexões, um futuro em Brasília. Ela segurou sua mão. Tenho medo que você esteja confundindo culpa com responsabilidade. Não é sua obrigação compensar seu irmão pelos erros do seu pai. Não é sobre compensação, Beatriz. É sobre família. E nós? Não somos família também? Ou pelo menos, não planejávamos ser? A mágoa em sua voz era palpável. Rodrigo não respondeu imediatamente. O táxi cruzava a Avenida Paulista, as luzes da cidade refletindo no vidro como estrelas distantes. Eu te amo, Beatriz. Isso não mudou, disse finalmente. Mas nos últimos dias, parece que acordei de um longo sono. Há partes de mim, da minha história, que eu ignorei por tanto tempo. Não posso simplesmente voltar a fingir que não existem. E o que isso significa para nós? Para nossos planos? A pergunta ficou sem resposta. Quando chegaram ao hotel, Beatriz o beijou brevemente e disse que precisava dormir. Havia frieza em seu gesto, uma distância que não estava lá antes. Caminhando de volta ao apartamento da avó, Rodrigo sentiu o peso das decisões que precisaria tomar. Ao chegar, sentou-se na poltrona de Dona Conceição e olhou para o retrato dela na parede. O que eu faço agora, vovó? Murmurou para o silêncio do apartamento. Como se em resposta, à carta que ela havia deixado para ele pareceu pesar em seu bolso, onde a carregava desde o primeiro dia. O domingo amanheceu com uma garoa fina, típica de São Paulo. Rodrigo acordou cedo e ficou observando as gotas de chuva escorrerem pela janela do quarto de sua avó, onde havia dormido nas últimas noites. O encontro com Beatriz no dia anterior deixará um gosto amargo.
Ela havia enviado uma mensagem de texto dizendo que anteciparia sua volta para Brasília e uma emergência no trabalho, explicou, embora Rodrigo suspeitasse que o verdadeiro motivo fosse outro. Levantou-se e preparou um café forte. O apartamento, que antes parecia apenas um lugar cheio de memórias dolorosas, agora começava a sentir como um refúgio. Nos últimos dias, havia encontrado fotos antigas, cartas, recortes de jornal e fragmentos da história da família que sua avó havia cuidadosamente preservado. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Era Rafael, convidando-o para o tradicional almoço de domingo na casa de Tiago, o jovem que trabalhava no restaurante. A mãe dele fazia esse almoço todo mês, explicou Rafael. Depois que ela faleceu, decidimos manter a tradição. É algo simples, só para alguns amigos próximos. Ana Clara está insistindo que você venha. Rodrigo aceitou o convite sem hesitar. A ideia de um almoço caseiro com pessoas que mal conhecia parecia estranhamente atraente, muito mais do que os brunches elegantes que costumava frequentar em Brasília. Ao desligar, percebeu que não havia respondido à mensagem de Beatriz. O que diria? Que entendia sua pressa em voltar. Que sentia sua falta. Ambas seriam meias-verdades. A realidade era mais complicada e sua vida estava em uma encruzilhada, e nem mesmo ele sabia que caminho seguiria. O almoço na casa de Tiago era exatamente como Rafael havia descrito, simples e acolhedor. O apartamento ficava em um conjunto habitacional no Ipiranga, pequeno mas impecavelmente limpo. Uma mesa havia sido montada na sala, coberta com uma toalha colorida e decorada com flores do campo. Além de Rafael, Ana Clara e Tiago, havia mais alguns convidados, uma senhora idosa que vivia no apartamento ao lado, um casal que frequentava o restaurante desde a inauguração, e o professor de matemática de Ana Clara, um homem jovem de origem nordestina que dava aulas particulares para complementar a renda. Todos receberam Rodrigo com calorosa curiosidade. O famoso irmão de São Paulo, brincou a vizinha, Dona Zulmira. Rafael fala tanto de você, meu filho. A comida era simples, mas deliciosa, feijão tropeiro, arroz, farofa, uma galinhada que, segundo Tiago, seguia a receita de sua mãe mineira. Conversavam sobre tudo e sobre nada, riam de histórias antigas, debatiam futebol e política com a paixão típica dos brasileiros. Tio, conta aquela história de quando você e o papai foram pescar com o vovô, pediu Ana Clara, sentada ao lado de Rodrigo. Ele sorriu, surpreso por ela conhecer histórias de sua infância. Seu pai anda contando meus segredos, é? Só os menos vergonhosos, riu Rafael, enchendo os copos de suco. Rodrigo contou a história da pescaria desastrosa, de como haviam caído no rio e voltado para casa sem peixes, mas cobertos de lama. Ao relembrar aqueles momentos, percebeu como havia enterrado tantas memórias boas junto com as dolorosas. Depois do almoço, enquanto ajudava a lavar a louça, Rodrigo recebeu uma ligação de Beatriz. Afastou-se para atender. Estou no aeroporto, disse ela, a voz tensa. Meu voo sai em 1 hora. Eu poderia ter te levado, respondeu Rodrigo, sentindo-se culpado por não estar lá. Não queria atrapalhar seus planos familiares. Havia uma nota de ressentimento em sua voz. Rodrigo, precisamos conversar sobre nós, sobre o que está acontecendo. Mas não por telefone. Quando você volta para Brasília? A pergunta que ele vinha evitando pensar. Eu, e ainda não sei, Beatriz. Há coisas que preciso resolver aqui. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Entendo, disse ela finalmente. Me avise quando souber. A ligação terminou deixando Rodrigo com uma sensação de vazio. Quando voltou para a sala, encontrou todos organizados para uma foto em grupo. Ana Clara insistiu que ele se juntasse, posicionando-o ao lado de Rafael. Família unida novamente, disse Dona Zulmira, observando os irmãos lado a lado. Sua avó deve estar feliz, onde quer que esteja. No fim da tarde, ao se despedir, Rafael o convidou para passar na cantina no dia seguinte. Temos uma tradição de fazer pizza às segundas-feiras, quando o restaurante está fechado. Só para a família e amigos próximos. Você poderia nos ajudar. Não sei fazer pizza, confessou Rodrigo.
Então está na hora de aprender. Às 6? De volta ao apartamento, Rodrigo encontrou uma mensagem de seu sócio em Brasília, perguntando quando ele voltaria. Havia casos pendentes, clientes importantes esperando, decisões que precisavam ser tomadas. Sua vida profissional, tão cuidadosamente construída, começava a mostrar fissuras com sua ausência prolongada. Sentou-se na escrivaninha da avó e começou a escrever em um caderno, tentando organizar seus pensamentos. De um lado, listou o que o prendia a Brasília, da carreira consolidada, o apartamento luxuoso, o relacionamento com Beatriz, o círculo social, o status. Do outro lado, o que o atraía em São Paulo, da reconciliação com Rafael, a descoberta de Ana Clara, as memórias resgatadas, a sensação de pertencimento que havia encontrado nos almoços de domingo e nas conversas simples. Olhando para as duas listas, percebeu que a primeira representava tudo o que havia conquistado, enquanto a segunda representava tudo o que havia perdido, ou talvez, nunca realmente possuído. A campainha tocou, interrompendo suas reflexões. Para sua surpresa, era Cláudia, a vizinha de sua avó, carregando uma pequena caixa. Encontrei isso quando estava organizando algumas coisas, explicou ela. Acho que Dona Conceição gostaria que você tivesse. Dentro da caixa, havia um relógio de bolso antigo que havia pertencido a seu avô. Rodrigo lembrava-se dele usando o relógio em ocasiões especiais, exibindo-o com orgulho. Junto com o relógio, havia um bilhete com a letra de sua avó, para Rodrigo, quando ele encontrar seu caminho de volta. Ela sempre soube que você voltaria, disse Cláudia, com um sorriso gentil. Mesmo quando você achava que nunca mais pisaria aqui. Depois que Cláudia saiu, Rodrigo ficou contemplando o relógio. O tempo, e essa entidade implacável que separava momentos, criava abismos entre pessoas, apagava e ressignificava memórias. O tempo que havia passado sem falar com Rafael, o tempo que sua avó esperara por seu retorno, o tempo que ainda tinha pela frente para tomar decisões. Na manhã seguinte, levantou-se cedo e foi até o cemitério onde sua avó estava enterrada. Levou um pequeno buquê de margaridas e as flores preferidas dela. O túmulo era simples, bem cuidado, com uma lápide de mármore onde se lia Conceição Almeida, de 1934 a 2024, já amada mãe, avó e guardiã de histórias. Obrigado, vovó, murmurou Rodrigo, depositando as flores. Por não desistir de mim, por guardar nossas histórias, por acreditar que eu encontraria meu caminho de volta. Depois, foi até um cartório no centro da cidade. Havia tomado uma decisão durante a noite, após horas refletindo sobre o que realmente queria para a sua vida. No final da tarde, chegou à cantina do Rafa pontualmente às 6. O restaurante estava fechado para clientes, mas a cozinha fervilhava de atividade. Rafael, Ana Clara e Tiago preparavam a massa para as pizzas, farinha espalhada por toda parte, incluindo no rosto de Ana Clara, que ria enquanto tentava esticar a massa. Tio Rodrigo, exclamou ela ao vê-lo. Vem me ajudar. Esta massa não quer obedecer. Rodrigo arregaçou as mangas e entrou na brincadeira. Sob a orientação paciente de Rafael, aprendeu a esticar a massa, a distribuir o molho, a equilibrar os ingredientes. Era algo tão simples, tão básico, mas que nunca havia feito antes. Enquanto as pizzas assavam no forno a lenha, sentaram-se na varanda dos fundos. O céu de São Paulo começava a escurecer, e as primeiras estrelas apareciam timidamente. Tomei uma decisão hoje, disse Rodrigo, olhando para o irmão. Sobre o apartamento da vovó. Rafael levantou as sobrancelhas, esperando que ele continuasse. Vou ficar com ele. Não para vender, não como investimento, mas para morar. Você vai se mudar para São Paulo? A surpresa na voz de Rafael era evidente. Vou tentar. Falei com meu sócio hoje cedo. Posso abrir um escritório aqui, trazer alguns clientes importantes, construir algo novo. Rodrigo respirou fundo. Não sei se vai funcionar, não sei se é a decisão certa, mas sinto que preciso tentar. E Beatriz? Sua vida em Brasília? Beatriz, e é complicado. Pedi a ela um tempo para entender o que quero, o que precisamos. Talvez ela aceite se mudar, talvez não. Rodrigo deu de ombros.
Quanto ao resto, posso reconstruir. Não seria o primeiro na família a recomeçar do zero, não é? Rafael sorriu, colocando a mão no ombro do irmão. Não, definitivamente não seria o primeiro. Ana Clara, que havia se aproximado silenciosamente, abraçou Rodrigo pela cintura. Isso significa que vou ver você todos os dias, tio? Não todos os dias, mas muito mais vezes, com certeza. O temporizador na cozinha tocou, anunciando que as pizzas estavam prontas. Enquanto Rafael ia buscá-las, Ana Clara olhou para Rodrigo com seus olhos curiosos. Papai disse que vocês brigaram por causa de um segredo do vovô. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Sim, foi algo assim. Na escola, a professora disse que segredos podem machucar as pessoas que amamos. É verdade, não é? É muito verdade, Ana Clara. Rodrigo se agachou para ficar na altura dela. Por isso é tão importante sermos honestos com quem amamos, mesmo quando é difícil. Rafael voltou com as pizzas, e o assunto foi esquecido em meio à alegria da refeição compartilhada. Comeram, riram, planejaram um passeio ao Parque do Ibirapuera no próximo fim de semana. Mais tarde, quando Ana Clara já havia ido dormir, os irmãos ficaram conversando na cozinha enquanto lavavam a louça e outro ritual simples que Rodrigo começava a apreciar. Você tem certeza dessa decisão, Rodrigo? É uma mudança grande. Sinceramente? Não tenho certeza de nada. Só sei que quando estou aqui, com você, com Ana Clara, mesmo com pessoas que mal conheço como Tiago e Dona Zulmira, sinto algo que perdi há muito tempo. Rodrigo parou de enxugar o prato que segurava. Um sentido de pertencimento, talvez. De estar onde deveria estar. Rafael assentiu, compreensivo. Sabe o que a mamãe sempre dizia? Que a vida é como uma grande roda. Não importa quanto tempo passe, ela sempre nos traz de volta para onde deveríamos estar. Rodrigo sorriu, lembrando-se da mãe e sua risada calorosa, sua sabedoria simples. Acho que estou completando meu círculo, então. Na calçada em frente ao restaurante, ao se despedirem, Rafael abraçou o irmão longamente. Não eram mais o executivo falido e o advogado bem-sucedido, não eram mais vítima e juiz, e eram apenas dois homens tentando consertar o que havia sido quebrado, tentando honrar a memória daqueles que vieram antes, tentando ser melhores do que seus erros. Caminhando de volta para o que agora considerava seu lar, Rodrigo tirou o relógio do avô do bolso. O velho mecanismo ainda funcionava perfeitamente, marcando o tempo com precisão, apesar dos anos. Assim como sua família, pensou. Quebrada, separada, marcada por mentiras e ausências, mas ainda funcionando, ainda capaz de seguir adiante. O círculo estava completo. E, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia uma extensão solitária de conquistas vazias, mas uma paisagem inexplorada, cheia de possibilidades, de domingos barulhentos, de pizzas caseiras, de descobertas simples, de amor reconquistado. No apartamento de Dona Conceição e agora seu apartamento, Rodrigo colocou o relógio do avô sobre a mesa de cabeceira. Suas agulhas continuavam a girar, incansáveis, marcando não apenas as horas, mas a continuidade de uma história que, apesar de todos os desvios, nunca realmente terminara.